Olá a todos, esse vídeo aqui eu vou falar dos ovos, alguns problemas e cuidados que o criador deve ter para ele ter mais sucesso na sua criação. Eu listei alguns pontos aqui, vamos lá, com relação ao tipo do ovo. Às vezes a fêmea bota, tem ovo que sai pequenininho, tem ovo que sai todo poroso, com a casca muito grossa, tem ovo que sai perfeito, tem ovo que sai muito grande, tem ovo que sai com um formato mais longilíneo, né? Ele nem parece um ovo, ele parece mais um comprimido. Então tem várias formas de ovo, isso pode atrapalhar. Ovo muito pequeno pode ser nada, às vezes a fêmea coloca vários ovos perfeitos e num determinado dia ela põe um minúsculo. Não é nada para se preocupar. Agora, se ela estiver colocando só ovos pequenos, ela está com alguma deficiência. Ovo com casca muito porosa ou casca mole, ela pode estar com uma deficiência de cálcio. Tá? Então, aí, às vezes, você até fornece cálcio, mas ela não alimenta. Né? Não é porque você coloca na gaiola à disposição da ave que ela está suprindo uma deficiência. Às vezes, ela não está. E aí, no caso, o ideal é colocar na água, ministrar na água, dar um descanso para ela, ministra na água porque ela vai beber e aí depois tenta novamente ver se sana esse tipo de problema. Tem ovo muito grande, geralmente os ovos muito grandes, quando você chega à lanterna e dá uma olhada, tem duas gemas. Tá? Ovo com duas gemas vão gerar 2 embriões e eu nunca vi nascer em periquito 2 periquitos de um ovo só. Eu já vi vídeo de galinha, mas se acontece com galinha, às vezes um dia pode acontecer com periquito, tá? Mas até hoje eu nunca vi. Tem ovo perfeito que quando você chega só tem clara, não tem gema. Já vi em criador amigo que bota 5, 6 ovos todos sem gema. É uma outra deficiência também. Então, o criador ele tem que estar atento, não só na saúde do animal, para colocar os ovos de uma forma perfeita, porque se não gerar um embrião saudável, seu plantel não evolui. Você pode ter as melhores aves do mundo, que você não vai dar continuidade no trabalho. O ovo, quando a fêmea bota, ele tem um formato onde um pedaço é menor, mais estreito, e um pedaço que é maior. Essa parte maior é a primeira parte que sai da fêmea pela cloaca. Essa parte maior é onde forma uma bolsa de ar. Eu vou deixar aqui na descrição um link de um artigo. É muito legal esse artigo, muito bom, serve de informação. Tá? Ele é ilustrado. Dá uma olhada no artigo que é bem bacana. Quando a fêmea coloca o ovo, essa parte maior do ovo é onde forma a bolsa de ar. Assim que bota, dependendo da temperatura, essa bolsa de ar ela pode levar minutos para ser formada, pode levar horas. Se a temperatura estiver mais fria, ela demora minutos, a bolsa de ar já se forma. Se ela demorar horas, é porque a temperatura está mais quente. E essa bolsa de ar, ela está também associada à temperatura do ambiente e à umidade. Em ambientes muito secos, essa bolsa de ar ela fica muito grande. Quando você olha o ovo com a lanterna, você não pode, se você chegar a olhar um ovo, a umidade tiver 20, por exemplo, e você olha o ovo, pode ter lá quase metade de bolsa de ar e metade do embrião. Esse embrião não vai sobreviver. A bolsa de ar ela tem que ficar ali no máximo, estourando 30% do ovo. Aí tá perfeito. Então a umidade dentro do criatório ela tem que ficar ali de 35 até 85. Passou disso, pelo que eu já observei aqui, você começa a ter problema com ovos. Ficando entre 35 e 85 de umidade, dá para levar bem. E essa bolsa de ar, ela pode ter problema. Exemplo, tem fêmea que às vezes bota ovos perfeitos. Principalmente fêmeas jovens, bota ovos perfeitos. E ela entra no ninho muito rápido. E ela vai em cima dos ovos rápido. Isso é um problema. Porque qualquer pancada, qualquer movimentação brusca no ovo
pode descolar a membrana interna. E descolando a membrana pode dar bolsas de ar, bolhas de ar. Então às vezes você olha um ovo com a lanterna, tá cheio de bolha em volta de ar. Esse ovo não vai desenvolver. Raro aquele ovo que tem bolha de ar e desenvolve um embrião. A maioria não vai desenvolver. Então, movimentações bruscas dentro do ninho pode ocasionar isso. Às vezes a fêmea coloca o ovo perfeito. O ovo está ótimo, mas ela é o problema. Então, se o criador descobrir isso, que a fêmea é o problema e que ela está ocasionando danos nos ovos porque ela não tem o cuidado ao entrar no ninho e ao sair, dá para tirar filhote dela. Tem que esperar ela botar e o criador tirar esse ovo e passar para outra fêmea. Não existe outra forma. Tá? Tem fêmea que é complicada. Tem fêmea que já não consegue colocar ovos com qualidade, mas é uma excelente mãe. Você tem que usar também. Ela já serve para você pegar ovos de outra, colocar para ela e usar ela de ama. Tá? Então o criador tem que conhecer isso, porque às vezes tem criador que está com dificuldade de evoluir o plantel, mas o problema está na qualidade do ovo, na fêmea que é estabanada dentro do ninho, tanto para sair quanto para entrar no ninho, joga ovo para lá, joga ovo para cá, o ovo rola. Isso aí pode dar um problema. Você pode mexer nos ovos, você pode lavá-los, você pode manuseá-los, escrever nele, marcar o dia que vai nascer ou a gaiola, não tem problema. Só que tem que ser tudo feito com calma e com cuidado. Porque se fizer de forma brusca ou a fêmea agir de forma brusca, pode perder os ovos. Outro ponto aqui, sujeira nos ovos. Se a sujeira estiver naquela parte maior do ovo, porque o ovo ele tem uma parte menor e uma maior aqui. Se a sujeira estiver nessa parte maior, o risco de contaminação do embrião ou de ter um dano no embrião é maior, porque é ali que está a bolsa de ar. Então, se a fêmea defeca em cima dos ovos, ou ela defeca na lateral dos ovos, e na hora que ela roda os ovos passam ali naquelas fezes e vai ficando todo manchado de sujeira, tem que lavar os ovos. E aí, quando você vai lavar os ovos, pode correr o risco de você tirar toda a proteção que tem ao redor do ovo. Então, tudo que você vai fazer para cuidar dos ovos acaba sendo um problema. Se você deixa a sujeira, é um problema. Se você lava, pode ser um problema de você tirar essa proteção que está na parte externa do ovo. Mas tem que lavar, porque senão a chance de você perder o ovo é muito grande. Já aconteceu de eu olhar para um ovo, achar que não tem embrião mais e ele nascer de uma bola de sujeira. Já aconteceu. Então, para aqueles ovos sujos, o que é o ideal de se fazer? Morna uma água, uma temperatura bem baixa, mas de forma que não fique fria. Pegue o ovo, mergulhe ali, deixe ele ali uns 20 segundos para poder amolecer as fezes. E com o próprio dedo mesmo, você vai passando ali, ó, e vai saindo as fezes. Se tiver muito difícil de sair as fezes, pega uma esponja bem macia e vá passando ali, ó. Aí se tiver difícil sair, coloca na água novamente. Água morna, quebre o frio da água, tá? Não pode ser muito quente não, é morninha. Deixou mais um tempo? Vai passando até tirar tudo. Consegue limpar perfeitamente tudo. Mas tenta primeiro só com o dedo, porque às vezes a sujeira está bem superficial. Só de molhar e passar o dedo ali, tá? E sempre quando for segurar, segure com 3 dedos, porque aqui não corre o risco do ovo cair da sua mão. Porque quando você molha ele, a proteção que existe em volta do ovo vai tornar ele muito liso, tá? Então, pega 3 dedos e vai passando o dedo em cima ali, mas tem que limpar os ovos para você ter um pouco mais de sucesso, né, na eclosão e salvar os embriões, porque a casca do ovo ela é porosa. Se você deixar sujeira ali, e dependendo do casal e dependendo do que há nas fezes, você pode contaminar o embrião e ele não sobrevive. Outra coisa, fêmea que coloca muitos ovos é
um fator muito positivo e um fator às vezes preocupante. Negativo não é. Uma fêmea que coloca, por exemplo, 9 ovos cheios, ela não vai criar todos os filhotes, ela pode criar uns 6. 7 já é difícil. Eu tive uma em toda a minha vida que fez isso. Nasceram 8. E outra, foi no período que eu ainda criava periquito australiano, nem era padrão de exposição. Padrão de exposição, só tive uma, criou 6. Então, ela criou 8 filhotes, um morreu, criou 7. Nasceram 8, um morreu, ela criou 7. Era uma fêmea australiana. Mas foi a única. Isso é coisa rara. O normal, em cada gaiola de periquito padrão show, normal, são 2 filhotes por choca. Normal. 3 já está um pouquinho acima da média. Cada postura 3, 3, 3, 3 é um bom casal. Tá? 2 é o normal. 1 tá pouco. 4 já saiu da curva. Casal que choca 4, 4, 4, 4, 4 tá fora da curva. Tá? Então, com relação à fêmea que coloca muitos ovos, o criador tem que ter mais gaiolas procriando e ter a sorte de ter uma fêmea ali que ela não teve sucesso. Às vezes, aquela fêmea que não teve sucesso, o criador fica chateado por não estar conseguindo tirar filhotes dela, vai ser a salvação para ajudar aquela que botou 9. Outra coisa, essa fêmea que botou e não teve sucesso, o ideal é que ela tenha botado depois dessa que botou os 9. Porque os ovos mais antigos dessa que botou 9 é que você vai transferir para essa fêmea. Porque existe uma coisa com as fêmeas de periquito padrão show e periquito australiano, que o criador tem que tomar muito cuidado. O período de incubação é 18 dias. Tem fêmea que quando dá 18 dias, ela continua chocando. Deu 19, 20, no 21º dia, se não nascer, tem fêmea que pega os ovos todos e joga fora. Aí, suponhamos que uma fêmea coloca 5 ovos. Esses 3 primeiros aqui, branco. Esses 2 aqui, cheio. E aí, esse não nasce, tá branco, esse não nasce, tá branco. Na hora que esse aqui não nasce, ela pega tudo e joga fora, e ia nascer esses 2. Então, ovos retardatários, mas que estão cheios, eu aconselho a transferir para outras fêmeas que botaram depois dessa, para poder tirar esses 2 filhotes, porque a não ser que você conheça suas fêmeas, seus casais, e você sabe que essa fêmea fica chocando muito tempo, você pode deixar com ela, mas eu não arrisco. O ideal nasce o primeiro, aí vamos supor que esses 3 aqui estão vazios e esse aqui está cheio, aí você pode deixar, porque ela vai ficar lá tratando desse aqui e aquecendo os ovos. Na hora que esse aqui nascer, esse aqui vai estar com quase 10 dias. Não vai estar assim e o outro pequenininho. É um problema. Mas deixe os ovos brancos ali, porque os ovos brancos, tem muita gente que joga o ovo branco fora. Não jogue o ovo branco fora. Quando tem filhote, o ovo branco ele tem uma utilidade também. Ele serve de barreira dentro de um ninho, neste caso, um filhote maior e um pequenininho. Você deixa 2, 3 ovos brancos ali no meio, serve de barreira para o maior não pisotear o menor. É um outro fator positivo também. Então, sempre quando você for transferir ovos de uma fêmea para outra, essa fêmea que vai receber os ovos mais novos, ela tem que ter botado depois da outra que está chocando. Para não ter esse problema que passou o período dos 18 dias, a fêmea joga os ovos todos fora. E aí você vai perder os embriões. E é muito chato você chegar numa gaiola, você olha no fundo, tá lá os ovos tudo quebrado, com sangue, porque a fêmea resolveu limpar o ninho, porque na cabeça dela não ia nascer nada e já passou o período da eclosão dos ovos. Então o criador tem que saber mexer com isso, mas ter outras fêmeas no mesmo período reprodutivo, mesmo que tenha botado depois e não teve sucesso, é muito positivo para ajudar essas fêmeas que botam muitos ovos, porque ela não vai dar conta de cuidar de todos. E às vezes é um casal maravilhoso, um casal muito bom, tem 9 embriões desenvolvendo, pensa, tem que
fazer um meio ali para poder salvar tudo, beleza? Uma outra pergunta que é feita para mim com relação aos ovos é a seguinte: compensa retirar os ovos e depois voltar para nascer tudo no mesmo dia? Quem gosta de fazer isso pode fazer, não tem problema nenhum. Vai nascer 3 filhotes às vezes no mesmo dia e o quarto nasce 2 dias depois, né? Os filhotes conseguem crescer todos juntos. Pode-se fazer, criadores de canário fazem muito isso. Só que tem uma coisa: alguns pássaros botam todos os dias, cada dia bota um ovo. O periquito já coloca dia sim, dia não. Isso é ir um pouco contra a natureza, tá? E o que acontece? Você sobrecarrega demais o casal. Se você vai criar com esse casal o ano todo fazendo esse tipo de procedimento, você vai sobrecarregar o macho e a fêmea. Ainda mais depois de um período que você tira a fêmea ou tira o macho e deixa só um dos pais cuidando dos filhotes para evitar a agressão. Eu já falei disso em outros vídeos. Então, eu não faço isso. E se me perguntar, compensa? Vai do criador, tá? Respeito quem faz. Eu não faço. Eu acho que não tem necessidade disso. Eu deixo a natureza da mesma forma que ela foi criada. Porque as fêmeas, a grande maioria delas, ela bota o primeiro ovo e ela choca esse ovo esporadicamente. Ela começa o choco oficial a partir do segundo ovo. Então, na maioria das fêmeas, o primeiro filhote ele não nasce com intervalo de 2 dias do segundo, porque ela bota dia sim, dia não. Tem muitas fêmeas que os 2 primeiros filhotes já nascem no mesmo dia com intervalo de horas. Às vezes um nasce de manhã, o outro no início da noite. Tá? Aí vai pular 1 dia e meio, aí já nasce o terceiro. Então, por isso que a maioria das gaiolas de criação tira 2, 3 filhotes, 2, 3, 2, 3, 2, 3, porque é a forma disso desenvolver. O quarto filhote às vezes pode ser pisoteado ou não, ou às vezes o ovo nem enche, mas é normal 2, 3, tá? E com relação a esse procedimento, quem faz, eu até entendo. Tem necessidade de fazer? Eu não tenho necessidade de fazer, tá? Isso não vai impedir de você desenvolver o seu plantel. Outra coisa, outro ponto que eu coloquei aqui é fêmea que enche muitos ovos, eu já falei. Ovo preso, prolapso do oviduto. O termo prolapso do oviduto, que é ovo preso, eu tenho um artigo que eu escrevi no meu blog. Quem quiser e tiver esse tipo de problema é só entrar no meu blog, Criador Ulaz no Google. Do lado esquerdo, rola um pouco para baixo, tem lá, prolapso do oviduto, ovo preso. O ovo preso, o ovo virado, é o ovo que não virou. Ele vem na horizontal, ele teria que ficar na vertical e sair. E ele vem na vertical, ele vem na horizontal, para no oviduto e não sai. E a fêmea já está fraca, ela fica com dor e não bota. Se o criador não se atentar que a fêmea está toda arrepiada e tá o ovo atravessado ali, ele vai perder a fêmea. Você tem que tirar o ovo. A primeira vez que eu tirei um ovo preso, eu tinha 12 anos de idade. Ixi, não tinha informação, eu tinha um livrinho laranja de canário. Eu lia esse livro e falava que tinha que levar o canário que estava com o ovo preso no bico da chaleira. E aí eu fiz a mesma coisa. Eu peguei óleo de azeite de oliva, pinguei na cloaca da fêmea para poder dar uma lubrificada. Aí depois eu pedi para minha mãe colocar uma panela para sair vapor e com cuidado, numa distância boa, eu fiquei segurando a fêmea ali para ir aquecendo. Depois eu fui massageando e não botava. Até que eu consegui colocar uma parte do oviduto para fora e ela botou na minha mão. Eu tentava de tudo, eu tinha 12 anos de idade só. Essa foi minha primeira experiência com o ovo preso. Ela ficou, essa fêmea, deitada no fundo da gaiola, de bruço, 3 dias. O macho tratava dela. Depois ela ficou perfeita. Ela era uma opalina face amarela cinza. Lembro perfeitamente. O macho que cuidava dela era um hada cinza. Então, a minha experiência foi essa. No meu blog tem fotos, e eu vou deixar algumas aqui.
eu extraindo ovo, eu pedi para minha esposa fotografar eu extraindo o ovo da fêmea, né, para tentar mostrar para os criadores que é possível tirar. Você tem que massagear a região da cloaca, pinga um óleo ali, pode ser de azeite, e vai abrindo a cloaca até você colocar toda a membrana que envolve o ovo para fora. Aí você vai achar a parte branca, que é onde é o ovo, e vai abrir a membrana, tá? E sempre tudo com muito cuidado, porque se quebrar o ovo, aí a fêmea vai ter problema e vai vir a morrer. Aí é só abrir a membrana, o ovo sai na mão. Aí pode deixar que a membrana volta sozinho para dentro da fêmea, e aí você vai ter que dar um descanso para essa fêmea de uns 6 meses para mais, dar uma boa alimentação para ela, porque para ela ter esse problema aí, possivelmente ela teria uma deficiência nutricional, e depois pode até tentar criar com ela novamente, tá? Porque o organismo dela vai reabilitar. Eu já consegui criar com fêmea depois que teve problema com um prolapso do oviduto, mas quando for mexer, lava bastante a mão, passa álcool na mão, esteriliza a mão, se possível coloque luva de plástico para poder mexer. Eu sempre lavei minha mão, passava um álcool, pegava a fêmea e ia trabalhar ali naquela região da cloaca. Abre a cloaca, coloca a membrana para fora. No meu blog tem as fotos eu mostrando isso. E aquela partezinha branca onde está o ovo, você tem que pegar a membrana e abrir ela para o ovo sair. Aí o ovo sai na sua mão. Às vezes pode ter um cortezinho ali, sair pouquinho, um sangramento, mas é normal. Saiu o ovo, deixa que a membrana retorna sozinho para dentro da fêmea e tá tudo certo, tá? Tem que fazer, não tem jeito. Tem muito criador que me liga e fala, e agora o que eu faço? Falo, agora você vai aprender. E aprende na prática. Ou você vai fazer, ou você vai chegar uma hora e ela vai estar morta. Infelizmente é isso, é como se uma mulher fosse dar à luz e o neném tivesse virado. Como que faz? Tem que ter uma ajuda. Ou alguém tem que virar essa criança para ela nascer perfeitamente, ou tem que fazer uma cesariana. Como não tem jeito de fazer cesariana, então tem que ajudar, tá? Então eu acho importante colocar esse ponto aqui, e eu vou deixar o link do meu blog também. Eu vou deixar o artigo aqui com relação aos ovos, que é importante ler, e vou deixar o link do meu blog aqui com relação ao prolapso do oviduto. É só clicar na descrição, vai estar os dois links ali, porque quem precisar é só vir no canal. Falou que problema com ovos? Vem nesse vídeo, tá os dois artigos ali, tem a minha explicação aqui, que pode dar uma orientada aqui para o criador, né, para ele desenvolver o plantel da melhor forma. E esse é o objetivo do vídeo, ajudar os iniciantes e ajudar o criador aí que está buscando melhorar o plantel cada vez mais. Porque se você não olhar os mínimos detalhes do seu plantel, deixa eu escurecer um pouco aqui porque o sol ali está forte. Se você não olhar os mínimos detalhes do seu plantel, às vezes você não vai desenvolver, porque você não está sabendo, às vezes, trabalhar com os ovos. Né? Às vezes você está tendo problema com os ovos e não está sabendo o que fazer. Então esse vídeo aqui é para isso. Um outro ponto aqui que merece ser lembrado. Tem fêmea que às vezes coloca um ovo e passa 5 dias, põe outro ovo. Depois passa mais um tempo, mais uns 5 dias, coloca outro ovo. Dê descanso para essa fêmea. Eu já tive fêmea fazendo isso. Dei descanso, aí depois voltei com ela, aí ela voltou certo, dia sim, dia não. Isso ocorre também. Outro problema, tem fêmea que entra para dentro do ninho, a oveira dilata e ela não bota. Não adianta insistir. Fêmea que já tem umas 2 semanas ou vai para a 3ª semana, que fica dentro do ninho, você pega ela tá com a cloaca cheia. Às vezes você põe a mão na barriga dela, você vê até uma quilha, como se fosse peito seco, mas não é doença. É porque ela passa muito tempo no ninho e nem se alimenta direito. E a cloaca bem desenvolvida, essa região debaixo dela bem desenvolvida, como se ela fosse botar. Mas na hora que você coloca o dedo ali, não tem nada duro, tudo bem macio. Ela não vai botar. Tem fêmea que entra para dentro do ninho, ela até cruza com o macho, ela tem todo... o aspecto de que vai botar e não bota. Não adianta insistir. Ela não está pronta.
coloca ela numa voadeira à parte, dê um descanso para ela, depois tente novamente. Pode ser que depois bote, e pode ser que depois faça a mesma coisa, aí você pode descartar. Ela é uma fêmea que tem problema, tá? Tem fêmea que não bota, tem fêmea que quando vai botar só bota ovo com problema, tá? Tem fêmea também que às vezes bota, o ovo está perfeito, não tem nada, mas os embriões não desenvolvem perfeitamente da morte embrionária. Se não for uma doença, e aí tem que fazer exame nas fezes para ver o que pode estar acontecendo, pode ser uma incompatibilidade de genes com o macho. Aí tem que mudar o casal. Então, se estiver tendo morte embrionária e não for doença, tenta mudar os pares. Às vezes, mudando os pares, aí aquela fêmea vai criar com outro macho, que pode ter uma incompatibilidade de genes e o embrião não desenvolve direito. Ou chega até a nascer. Nasce, mas 2 dias depois o filhote morre. Isso acontece também. Então, esse aqui é mais um vídeo no canal, tá? Deem uma lida no artigo, que é importante saber sobre essa questão da saúde do ovo, a bolsa de ar, não mexer de forma brusca com os ovos, sempre com cuidado, porque qualquer deslocamento dentro do ovo, o embrião não vai se desenvolver e vai dar morte embrionária no decorrer do tempo de incubação. Então, muito cuidado com tudo. Outra coisa, talvez alguém vai perguntar, pode usar chocadeira para periquito? Pode, só que você vai ter que ter fêmeas criando, porque na hora que esse filhotinho nascer, você vai ter que colocar ele no meio de um ninho, que já tem outros filhotinhos na mesma idade para criar ele, porque como é que vai tratar? É muito difícil tratar de filhote muito pequenininho. Não é igual um pintinho que nasce, você já coloca uma luz ali, coloca uma ração e ele já cisca, ou senão ele já vai atrás da galinha e já fica ali, já alimentando. É diferente. O filhote de periquito, ele precisa da mãe ali para tratar dele. Então, se tiver uma fêmea que tem 2 filhotinhos pequenos, nasce um numa incubadora ali, você tira ele ali e coloca para essa fêmea, ela vai criar ele como se fossem os outros 2 filhotes, tá? Outra coisa, filhote, você pode transferir ele de uma fêmea para outra. Até uma certa idade, quando ele não está muito empenado, as fêmeas aceitam filhotes de uma e da outra facilmente. Depois de um certo tempo, quando o filhote já dá para ver as cores deles, as marcações, cuidado ao transferir. Tem fêmea que rejeita e pode até bater ou matar o filhote. Beleza? Encerrando esse mais um vídeo no canal, espero que tenham gostado. Eu acho que é importante ter esse vídeo aqui. Um forte abraço a todos e até mais.